Ele só veio ajudar no treino. Mas algo aconteceu no vestiário da academia que mudou a amizade deles para sempre. A partir daquele momento, nenhuma palavra, nenhum olhar, era só amizade. O celular vibrou uma, duas vezes, antes que Lucas percebesse. A notificação iluminava a tela com um nome que trazia mais do que lembranças, trazia uma confusão antiga, familiar e, ao mesmo tempo, desconhecida: Tiago. A mensagem era simples, quase banal, um pedido de ajuda com os treinos. Ele dizia que tinha voltado para a academia, mas estava sem motivação. Sugeriu que Lucas fosse com ele, só para dar um gás. Lucas sorriu, apesar da resistência inicial. Ele não gostava de academias, nunca gostou. Aquelas máquinas frias, a pressão dos espelhos, os olhares alheios. Mas Tiago era diferente. Desde o primeiro semestre na universidade, havia algo nele que bagunçava tudo por dentro. Não foi uma paixão repentina. Era mais sutil. O tipo de sentimento que se infiltra devagar, se instala e, quando se percebe, já está enraizado. Eles se conheceram na aula de comunicação visual, e desde então mantinham uma amizade leve, com piadas internas, mensagens ocasionais, encontros esporádicos. Mas para Lucas, aquilo sempre teve mais peso do que dizia em voz alta. Aceitou o convite sem pensar demais. Respondeu que toparia no dia seguinte. Mal apertou enviar e já sentiu o estômago revirar. Sabia que não era apenas sobre halteres e esteiras. Sabia que dividir aquele espaço com Tiago, suar ao lado dele, observar cada movimento, poderia bagunçar ainda mais o que ele passava anos tentando controlar. Na noite anterior ao treino, o sono demorou a vir. Lucas encarava o teto escuro do quarto, o ventilador girando num ritmo que não ajudava a dispersar os pensamentos. Lembrou da primeira vez que Tiago encostou sem querer no braço dele durante uma risada. Do jeito como dizia o nome dele quando estava animado. Dos dias em que Lucas desejava que o toque não tivesse sido por acaso. No dia seguinte, Tiago chegou com aquele jeito despreocupado de sempre, sorriso fácil, energia que parecia não ter fim. Lucas tentou manter o controle. Entraram juntos na academia, e o impacto do ambiente foi imediato. Música alta, corpos em movimento, atenção invisível no ar. Tiago estava à vontade. Cumprimentava as pessoas, fazia piada com os instrutores. Lucas, ao contrário, sentia o corpo rígido, os passos hesitantes, como se estivesse prestes a invadir um lugar onde não pertencia. Mas Tiago não deixou espaço para a fuga. Pegou no braço dele, guiou pelos aparelhos, explicou exercícios, corrigiu posturas. O toque era técnico, mas Lucas sentia cada aproximação como uma explosão silenciosa. Quando Tiago posicionava as mãos em suas costas para alinhar o movimento, a respiração de Lucas falhava. Fingiu que era cansaço. Houve um momento, breve, mas definitivo, quando Tiago entregou a ele uma garrafinha de água. Nada demais, amigos compartilham coisas. Mas ao encostar os lábios naquele plástico ainda úmido do uso anterior, Lucas sentiu algo estranhamente íntimo. Não comentou. Nem precisou. O silêncio entre os dois, por um segundo, ficou mais espesso. Como se ambos tivessem percebido algo, mas escolhido fingir que não. Os treinos continuaram por mais de uma hora. Repetições, correções, piadas. Mas dentro de Lucas, havia uma outra contagem acontecendo. Cada segundo era pesado. Cada risada de Tiago era mais do que som. Era tensão disfarçada de leveza. Na saída, sentaram-se lado a lado no banco do vestiário. O barulho do chuveiro ao fundo, o cheiro forte de desinfetante, o suor ainda secando na pele. Tiago estava calado, com os olhos fixos em algum ponto invisível. Lucas tentava manter os olhos baixos, mas sentia o corpo inteiro alerta. O espaço entre eles parecia pequeno demais para dois amigos que nunca haviam se tocado de verdade. Tiago virou o rosto devagar.
Disse algo sobre como Lucas se saiu bem no treino, mas sua voz saiu mais baixa do que o normal. Havia hesitação, como se estivesse testando a reação. Lucas agradeceu com um aceno, mas as palavras morreram antes de alcançar a boca. Naquele instante, não houve beijo, nem confissão. Mas algo aconteceu. Um silêncio novo, carregado, se instalou entre eles. E Lucas soube. A amizade que eles tinham antes não voltaria a ser a mesma. Por vontade ou por destino, algo havia mudado, e era tarde demais para fingir que não. Na semana seguinte, eles voltaram à academia. O convite não precisou ser repetido, bastou uma mensagem curta de Tiago, e Lucas já estava preparando a mochila. Não sabia se era pelo treino ou pela presença, mas seu corpo reagia como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Tiago esperava do lado de fora, como da primeira vez, mas havia algo diferente em sua postura. O sorriso, embora ainda aberto, parecia mais contido, mais atento. O caminho até a entrada foi curto e silencioso. Nenhum dos dois comentou sobre a última vez, mas o silêncio que os acompanhava estava carregado, como se palavras tivessem sido sufocadas propositalmente. Durante o aquecimento, Lucas percebeu que a forma como Tiago se aproximava havia mudado. Os toques para corrigir postura duravam mais que o necessário. Quando falava, a voz baixava, tornando cada orientação quase uma confidência. Ele dizia que Lucas estava melhor, que pegava rápidos movimentos. Mas o que realmente prendia Lucas era o jeito como Tiago observava entre uma série e outra, como se procurasse alguma resposta que ainda não tinha coragem de pedir. Os exercícios avançaram, um atrás do outro. Agachamentos, puxadas, abdominais. Em cada um, havia contato. Braço no ombro, mão na cintura, dedos guiando a curvatura da coluna. Lucas fingia naturalidade, mas por dentro era só descontrole. Seu corpo reagia com impulsos que tentava esconder, o arrepio após cada toque, a tensão no abdômen que não tinha relação com o exercício. A garrafa de água, compartilhada como na primeira vez, agora parecia um símbolo de algo não dito. Tiago bebia e oferecia sem hesitar. Lucas aceitava, mesmo sabendo que aquilo provocava em sua mente. O gesto, simples por fora, era íntimo demais por dentro. Quando devolvia, seus olhos evitavam encontrar os de Tiago, com medo de ser lido por inteiro. No espelho da sala de pesos, Lucas passou a observar mais do que seus próprios movimentos. Via a forma como Tiago se inclinava, como ficava em silêncio entre uma repetição e outra, como os olhos pareciam escorregar em sua direção mesmo quando havia dezenas de outros ao redor. Aquela tensão não era acidental. Era escolha. Repetida. Em um momento específico, Tiago se posicionou atrás dele para um exercício de força. Suas mãos firmaram as laterais da cintura de Lucas, instruindo-o a manter a postura. O calor daquele contato, direto, firme, quase paralisou Lucas. Ele obedeceu, mais por reflexo do que por compreensão. Quando terminou a repetição, os dois estavam mais próximos do que seria confortável para qualquer amizade. Mas ninguém recuou. Tiago elogiou em voz baixa, com um tom que não parecia apenas técnico. Era como se testasse os limites da relação deles com cada palavra. Lucas não respondeu. Apenas caminhou até o próximo aparelho, tentando conter o furacão interno. No intervalo entre as séries, sentaram-se lado a lado em um banco. A respiração ainda pesada do esforço. Um silêncio cresceu entre eles, não tenso, mas cheio. Tiago deixou a garrafa de água entre eles. Lucas percebeu o gesto como um convite, ou talvez como um desafio. Bebeu devagar, saboreando mais o momento do que a água em si. Quando se virou para devolver, percebeu que Tiago observava. Não desviou o olhar, como costumava fazer. Sustentou. Longos segundos. Nenhuma palavra. Apenas uma troca muda, mas profundamente clara, algo havia mudado nos dois. Nos últimos minutos do treino,
Os gestos se tornaram mais contidos, mas não por falta de vontade. Era como se ambos tivessem percebido que estavam no limite de algo que ainda não sabiam nomear. E pisar além seria cruzar uma linha que talvez não tivesse volta. Ao fim do treino, Lucas percebeu que o cansaço físico era o menor dos seus pesos. O que realmente exauria era o esforço de conter tudo que borbulhava por dentro. As mãos suadas, os olhos inquietos, o coração pulsando fora de ritmo. Já não era possível fingir que era só sobre exercícios. Os músculos doíam, sim. Mas o que doía mais era o silêncio. Saíram da academia sem prometer um novo encontro. Mas ambos sabiam que voltariam. Não apenas pelos treinos, mas pelo que se revelava, lentamente, entre cada repetição e cada toque. Era como se o corpo falasse o que a boca ainda não ousava dizer. A academia já estava quase vazia. O som dos pesos batendo tinha cessado, e a música que antes vibrava no ar se tornará apenas um ruído distante. Lucas e Tiago se demoraram no vestiário, sem motivo aparente. Tinham terminado o treino, trocado algumas palavras comuns, rido de um tropeço qualquer. Mas nenhum dos dois parecia apressado em ir embora. Tiago se sentou no banco e permaneceu ali, com o olhar perdido em algum ponto indefinido. Lucas, ainda com o corpo aquecido pelo esforço, percebeu que o amigo não estava no mesmo lugar de antes, não fisicamente, mas dentro de si. Havia algo diferente naquela pausa. Um peso no ar. Uma hesitação. Sem que houvesse qualquer introdução, Tiago lançou uma pergunta que caiu como uma pedra em um lago tranquilo. Quis saber se Lucas já havia pensado em se envolver com outro cara. A voz era baixa, mas firme. Não soava como brincadeira, nem como curiosidade aleatória. Era uma pergunta que vinha de dentro, carregada por algo que ele não conseguia mais segurar. Lucas demorou a reagir. O silêncio que se seguiu não era de dúvida, mas de impacto. Ele sabia a resposta. Sempre soube. Mas ouvi-la daquele jeito, naquele momento, fez o peito apertar. Tentou fingir que era surpresa, mas era medo. Medo do que aquela pergunta significava. Medo do que vinha depois. Tiago continuou, como se não aguentasse mais guardar o que estava engasgado. Disse que havia dias em que se sentia estranho. Que não entendia bem, mas pensar em certas coisas, em certos momentos com Lucas, não saía mais da cabeça. Que algo tinha mudado, e ele não sabia quando, nem como. Lucas escutou em silêncio. O coração disparado, as mãos trêmulas, os pensamentos embaralhados. Não era mais só sobre olhares e toques prolongados. Era real ali, diante dele, estava alguém que talvez sentisse o mesmo. Mas será que sentia de verdade? Ou era apenas confusão? Disse a Tiago, com a voz contida, que aquilo tudo era difícil. Que não era uma fase, nem uma curiosidade. Que, para ele, sempre foi verdade. E que guardava isso há tempo demais. Não sabia se esperava algo em troca. Só queria ser ouvido. Ser compreendido. Os olhos de Tiago não fugiram. Ele ouviu tudo, sem interromper. Quando Lucas terminou, houve um momento em que nenhum dos dois respirou. Como se qualquer movimento quebrasse algo frágil demais. O espaço entre eles pareceu encolher. Os ombros se tocaram de leve. Um gesto involuntário, mas carregado. Tiago não disse mais nada. Apenas se aproximou um pouco mais. A mão tocou o braço de Lucas, com cuidado. Não havia certeza naquele gesto. Só tentativa. Um pedido mudo para que ele não recuasse. Lucas não se afastou. O primeiro toque dos lábios foi quase imperceptível. Uma aproximação hesitante, contida. Como se ambos testassem um limite que não sabiam se podiam atravessar. Os rostos colados, a respiração compartilhada. O mundo lá fora se dissolveu. Não havia barulhos, nem vozes. Apenas a confusão e o calor de algo que não podiam mais negar.
O beijo que se seguiu foi breve, mas intenso. Nenhuma técnica, nenhum controle. Só verdade. Um impulso que rompeu o silêncio acumulado por meses. Quando se afastaram, nenhum dos dois falou. Não precisava. Tiago abaixou a cabeça, como quem ainda digeria o que acabará de acontecer. Lucas observou, tentando ler seus sinais. O corpo ainda trêmulo, o coração acelerado, mas um estranho alívio corria por dentro, como se, finalmente, pudesse respirar inteiro. Não houve promessas. Nem planos. Só um olhar prolongado. Um entendimento tácito de que algo havia começado ali. E que, mesmo sem saber o que aquilo significava, nenhum dos dois estava disposto a fingir que não aconteceu. Na segunda-feira, o silêncio chegou antes das palavras. Lucas notou ainda de longe que Tiago desviava o olhar. Durante a aula, sentou-se longe. Saiu mais cedo. No corredor, passou rápido, como se não tivesse visto. No celular, nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Os dias seguintes foram iguais. Mensagens ignoradas, chamadas não atendidas. Nas redes sociais. Tiago estava lá, ativo, sorridente em stories com outros amigos, mas nunca com ele. Como se, de repente, Lucas tivesse sido apagado de uma parte da vida dele. No início, tentou se convencer de que era apenas confusão. Que Tiago precisava de tempo. Mas a ausência começou a queimar. Não era só o afastamento, era o vazio que ele deixava. Um silêncio calculado, que dizia mais do que qualquer mensagem poderia. Na quarta-feira, Lucas o abordou na saída da biblioteca. Queria entender. Queria ouvir qualquer coisa. Mas Tiago foi direto, frio. Disse que aquilo que aconteceu entre eles não deveria ter acontecido. Que foi impulso. Que ele não era assim. Que era melhor esquecer. As palavras caíram como lâmina. Não pela negação, mas pela forma com que foram ditas, como se apagar tudo fosse fácil. Como se nada tivesse significado. Lucas tentou perguntar se aquilo era medo, mas Tiago já havia virado as costas, deixando apenas a sensação de desamparo. Voltar para casa depois daquele dia foi como descer um abismo. Tudo parecia pequeno, apertado, e ao mesmo tempo, distante. No jantar, os pais comentavam uma reportagem na TV sobre uma marcha Litia Mais. Riram de um casal que aparecia de mãos dadas. Chamaram de vergonha pública. O irmão mais novo fez piada. A mãe concordou. Lucas não reagiu. Apenas ouviu. Engoliu em seco. O rosto mantido neutro, as mãos escondidas sob a mesa, contraídas. Cada palavra da família era um lembrete cruel de que, fora de Tiago, não havia lugar seguro. Que, talvez, nunca houvesse. E agora, nem ele. Nos dias que seguiram, Lucas se recolheu. Ia às aulas, mas não prestava atenção. Escrevia nos cadernos sem saber o que. Parava em frente ao espelho do banheiro e não se reconhecia. Havia perdido algo, não apenas a chance com Tiago, mas a si mesmo. Por que ter se permitido sentir, desejar, confiar, agora parecia erro? No celular, as mensagens continuavam lá. Vistas. Silenciosas. Intactas. Uma noite, quase enviou outra. Mas apagou antes de terminar. Já não era orgulho, era proteção. O corpo entendia o que a mente ainda resistia a aceitar, que insistir em quem não quer ver é também um tipo de dor. E ele já estava cheio dela. Durante uma aula, cruzaram olhares. Rápido. Um segundo. Tiago desviou primeiro. Lucas sustentou mais do que deveria, tentando achar vestígios de arrependimento. Mas não havia. Só distância. O que restava era o silêncio. Mas agora, não mais o silêncio de antes, cheio de possibilidades. Era outro,
pesado, duro, cheio de negação. Um silêncio que carregava julgamento, vergonha, e a sensação de que, ao se permitir sentir, Lucas tinha quebrado regras que o mundo não estava pronto para aceitar. Na noite de sábado, sozinho no quarto, releu as conversas antigas. Riu, com tristeza, das piadas. Do jeito como Tiago o chamava. Das fotos da primeira vez que foram à lanchonete depois da aula. Pequenos gestos que, agora, pareciam mentira. Fechou o celular. Deitou-se sem sono. Olhou para o teto escuro e se perguntou se alguma vez foi real, ou se tudo foi só projeção. Mas sabia a resposta. Por que ninguém inventa aquele tipo de toque? Aquele tipo de olhar? Aquele tipo de silêncio depois de um beijo? O que aconteceu tinha sido real. Só que a realidade, aquela que vem depois, não era feita de promessas. Era feita de medo. De negação. De famílias que riem do que ele é. De amigos que recuam. De universidades cheias de vozes que gritam liberdade, mas cochicham preconceito. Lucas entendeu, naquela semana, que aceitar-se não é um momento de coragem, é uma batalha diária. E que, muitas vezes, ela é travada sozinho. O tempo passou sem aviso. Lucas já não contava os dias, nem esperava respostas. Aprendeu a conviver com a ausência de Tiago como quem aprende a andar com dor no peito, aos poucos, sem fazer alarde, apenas continuando. As lembranças, ainda vivas, haviam mudado de lugar dentro dele. Já não eram faca. Eram marca. Até que, numa tarde comum, Tiago reapareceu. Não foi em uma cena grandiosa, nem com palavras ensaiadas. Apenas surgiu, parado à porta do prédio onde Lucas morava. Estava nervoso. Isso ficou claro pelo jeito como mexia as mãos, pela forma apressada com que disse que precisava falar. Lucas ouviu. Mas não abriu espaço de imediato. A dor ainda estava ali. Presente. Não era rancor, mas um tipo de cansaço. Decepção que ainda não tinha virado perdão. Tiago falou sem rodeios. Disse que ficou em silêncio porque teve medo. Não de Lucas, mas de si mesmo. Dos próprios sentimentos. Daquilo que aprendeu a reprimir desde cedo. Que cresceu ouvindo que homem de verdade não sente essas coisas. Que se apaixonar por outro cara era fraqueza. Pecado. Vergonha. Disse que tentou fugir porque achou que, ignorando, sumiria. Mas não sumiu. E que nos dias em que esteve longe, pensou em tudo. Reviu as próprias certezas. E, pela primeira vez, percebeu o quanto era cruel consigo mesmo. E com quem menos merecia. Lucas não respondeu de imediato. Ouviu em silêncio, sem pressa. Quando falou, foi direto. Disse que não era justo ser usado como teste. Que sentimentos não são laboratório. Que amar, ou tentar amar, exige mais do que impulso. Exige responsabilidade. Tiago concordou. Não tentou se defender. Não buscou desculpas. Disse que não esperava ser aceito de volta, mas que não conseguiria viver com aquilo guardado. Que precisava dizer. Mesmo que fosse tarde. Nos dias que seguiram, não houve retomada instantânea. Lucas manteve distância. Precisava ver se as palavras viriam acompanhadas de ações. Não queria mais se perder em promessas. Mas algo havia mudado. Tiago não sumiu. Mandava mensagens simples. Perguntava como ele estava. Não insistia. Apenas permanecia. Mostrava, com paciência, que estava disposto a reconstruir, não o que tinham antes, mas algo novo, com verdade. Foi num fim de tarde que Lucas aceitou encontrar-se com ele. Caminharam sem destino por alguns quarteirões, as conversas ainda cuidadosas. Até que sentaram num banco de parque. O mesmo onde, meses antes,
haviam rido de coisas que já nem lembravam mais. Ali, não falaram de tudo. Mas o silêncio entre eles já não era muro. Era ponte. Não existia pressa. Nem exigência. Apenas presença. Quando Tiago disse, com voz baixa, que estava tentando entender quem era, sem filtros, sem medo, Lucas apenas assentiu. Não era necessário mais do que isso. O vento era leve. Pessoas passavam por perto, indiferentes àquela cena discreta. Para quem visse de longe, dois amigos conversando. Para eles, um recomeço possível. Sem certezas. Mas com algo mais importante, verdade. Lucas sabia que ainda haveria dúvidas. Medos. Mas, pela primeira vez, não estava sozinho para enfrentá-los. Tiago ainda era falho, confuso, mas estava ali. Presente. Olhando nos olhos. Admitindo que antes fingia não sentir. Sentados lado a lado, o silêncio já não doía. Era o espaço exato entre dois que, apesar da perda, escolheram continuar. Não como antes. Mas como agora.